Senhor e o Espírito Santo te trouxe. E a palavra de Deus para a tua vida nessa noite é: do jeito que você entrou, você não sai. Do jeito que você entrou, você não volta para dentro da tua casa. O Senhor está dizendo: não importa como que você deixou a situação lá dentro do teu lar. O Senhor está dizendo: por isso que você chegou sozinho. Mas o Senhor está dizendo: quando você voltar, você vai acompanhado com uma milícia de anjos. O Senhor está dizendo que Ele está acalmando a tempestade nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Deus é bom em todo tempo. Que presença gloriosa de Deus. Aleluia. Podem se sentar? Glória a Jesus. Glória a Deus. Eu vou ser bem rápido, bem breve, daquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Mas eu sei que o Senhor quer falar comigo e com você. Meus irmãos, no livro de Efésios, capítulo 6, verso 10, nós ouvimos muito sobre este tema, este versículo, esse capítulo, muito conhecido, cantado, por todos nós. E às vezes, quando é muito conhecido assim, fica difícil de a gente tirar alguma revelação de dentro de um tema como esse. Só que quando eu olho para dentro do texto, e nós vamos fazer a leitura desse texto, nós vemos o apóstolo Paulo escrevendo com tamanha sabedoria e tamanha diligência, eu posso dizer assim, por ser cuidadoso dos detalhes a qual ele está trazendo dentro desse texto, porque primeiro ele vem dando algumas instruções para os filhos, para os pais, para os servos, para os senhores. E depois disso, dessas instruções, o apóstolo Paulo vai começar a narrar as armaduras de Deus. Olha que interessante isso, quando nós olhamos para todo esse cenário de alguém instruindo, de alguém ensinando, de alguém exortando com tanta sabedoria e firmeza, igual o apóstolo Paulo estava fazendo, logo nós pensamos e conjecturamos no cenário de alguém que está tranquilo, de alguém que está escrevendo isso em um momento fácil da sua vida, em um momento cômodo, tranquilo, em um momento de paz. Só que quando nós olhamos o plano de fundo desse texto ao qual o apóstolo Paulo está escrevendo, nós vamos entender que não é nada disso que o apóstolo Paulo está vivendo nesses dias dessa escrita desse texto. Porque se nós formos olhar, o apóstolo Paulo está preso quando está escrevendo sobre as armaduras de Deus e dando esses ensinamentos. E olha que interessante isso, alguém que está preso não porque roubou alguém, não porque matou alguém, não porque defraudou alguém, mas alguém que está preso simplesmente pelo amor do Evangelho de Jesus Cristo. Alguém que está preso porque está fazendo aquilo que foi chamado para fazer. Alguém que entendeu que aquilo que está sobre ele é maior do que ele, então não importa se é preso, se é solto, se é feliz ou se é triste, se é na angústia ou se é no momento de felicidade. O que ele sabe, o que ele tem dentro de si é que tudo aquilo que vier na mão dele para fazer a respeito do reino, não importa como ele estiver, mas vai ser feito e executado, porque aquele que deu nas mãos confia e sabe quem foi que chamou. E aqui mexe comigo, porque nós vivemos um tempo em que nós queremos nos levantar, nós queremos louvar, nós queremos pregar, nós queremos fazer a vontade de Deus, nós queremos executar aquilo que o Senhor nos chamou, aquilo que o Senhor nos comissionou para fazer.
Só que o cenário que nós queremos viver é: enquanto eu estiver sendo abençoado, enquanto as coisas estiverem boas para mim, eu estou alegre, eu estou contente, eu estou fervoroso, eu coloco a mão no arado, eu vou até o final, nada me impede. Só que de repente, quando o vento começa a soprar, quando as ondas começam a entrar para dentro do barco, quando o gigante começa a se levantar, quando as línguas começam a falar mal, quando aqueles que eram amigos começam a virar as costas e voltar para trás, quando aqueles que disseram nós estamos juntos para o que der e vier, começam a olhar e dizer: para mim não dá, tua prova está grande demais. E aí você olha para a direita, olha para a esquerda, olha para frente, não vê ninguém. Aí você começa a entender que aquele que o Senhor chamou e confiou não vai viver cercado de muita gente, não vai ter muitos aplausos, não vai ter muito tapinha nas costas, não vai ter muito reconhecimento. Mas dentro disso tudo, dentro desse cenário, eu entendo e aprendi uma coisa: que quando todos aqueles que estavam ao teu redor forem embora e te abandonar, o Senhor brada dos céus e diz: os céus ainda te sustentam, os meus anjos ainda aparecem para te alimentar, para ser socorro para você e te colocar de pé. Porque o homem, ele promete hoje e amanhã ele esquece. Hoje ele fala que está com você, mas amanhã já não está mais. E é isso que é o difícil hoje em dia. Nós queremos viver algo fácil, um evangelho de rosas, mas se esquecemos que o Senhor Jesus, quando Ele olhou para nós, Ele disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a tua cruz e siga-me. Só que quando as ondas estão entrando para dentro do barco, irmão, é difícil. Nós queremos continuar. A primeira coisa que nós fazemos, se nós estivermos fazendo a vontade de Deus e as coisas começarem a travar, sabe o que nós fazemos? O Senhor me abandonou, o Senhor virou as costas para mim, o Senhor me deixou. E muitas das vezes não é que o Senhor te deixou, não é que o Senhor virou as costas para você, é que o Senhor está simplesmente em silêncio, olhando para você e dizendo: é nesse momento que eu quero ver como é que você vai reagir no meu silêncio. Porque o silêncio de Deus muitas das vezes nos causa algumas marcas e nos trazem algumas dores, que nós olhamos e julgamos como o silêncio de Deus é aquilo que vai nos matar. E Deus está dizendo: não, o meu silêncio não vai te matar, está te fortalecendo e está forjando o teu caráter. Porque o silêncio de Deus nunca serviu para matar crente. O silêncio de Deus serve para Ele manifestar a glória dele no momento certo, na hora certa. Então o apóstolo Paulo está vivendo um momento não tão legal, não tão bom da sua história, mas mesmo assim continua escrevendo com diligência e sabendo aquilo que ele foi chamado para fazer. E a primeira coisa que ele vai dizer: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do teu poder. E ele vai dizer: revesti-vos de toda a armadura de Deus. E ele vai começar a falar que a nossa luta, ela não é contra a carne e nem contra o sangue, mas é contra os principados, as potestades, as hostes malignas deste século, a qual é uma guerra espiritual. O apóstolo Paulo está nos mostrando. E sabe o que acontece nos dias de hoje? Existe uma guerra espiritual, porém existem crentes que já não têm mais a sensibilidade de entender o que é uma guerra espiritual, a qual ele mesmo está enfrentando e está vivendo. Sabe por quê? Porque para entender de guerra espiritual é necessário ser espiritual. Tem pessoas que estão no meio de uma guerra travada, tamanha, e ele está querendo se justificar, ele está querendo quebra de braço, ele está querendo mostrar para o irmão que ele não fez nada, ele está querendo se justificar, e o Senhor está dizendo: ei, calma, tranquiliza o teu coração, você não vai precisar se justificar diante de nada. O Senhor está dizendo assim: ó, aquele que te justifica ainda se chama Senhor Jesus Cristo. O Senhor está dizendo assim:
assim, ó, pode, aleluia, se levantarem contra a tua vida, podem armar cilada, podem tentar contra você. O Senhor está dizendo: fica tranquilo, eu sou Deus quem te justifica na terra. Porque enquanto nós estamos querendo brigar com o nosso irmão, enquanto nós queremos nos justificar com o nosso irmão, nos ares há uma guerra, uma batalha travada. E sabe qual que é? O que o adversário ele quer fazer com a minha e com a tua vida? Ele está armando laço, ele está colocando ciladas. E não é só para a tua vida, não, é para a tua casa, é para a tua família. E tem gente que não tem sensibilidade espiritual para entender isso, e aí está uma confusão, está uma briga, não está entendendo o que está acontecendo. E o Senhor está dizendo assim: ei, abre os ouvidos e abre os olhos espirituais, para você entender que a guerra já travou nos ares. Mas o Senhor está dizendo nessa noite de hoje: eu estou dando armaduras novas para crentes. O Senhor está dizendo: eu estou trazendo revestimento para pessoas nessa noite de hoje. Agora o Senhor está dizendo: essa guerra, essa luta espiritual não vai te matar, não vai te fazer parar. Mas o Senhor está dizendo assim: ó, você vai sair vitorioso e de pé dessa luta. Então a primeira coisa que o apóstolo Paulo está nos ensinando: seja sensível para entender que a tua luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra os principados e contra as tempestades. E são muitas vezes, todos os dias da nossa vida. Desde o momento em que nós acordamos, pastor, já é uma batalha travada na nossa vida. A Bíblia nos diz que o nosso adversário está ao nosso derredor, como um leão, bramando e procurando quem possa tragar. É por isso que quando você se levanta, já foi uma guerra travada, você estava dormindo, já tinha uma guerra sendo travada pela tua vida, o Espírito de Deus já estava te guardando. Aí você levanta para ir trabalhar, aí você levanta atrasado, você já começa a murmurar: meu Deus, me atrasei, vou chegar atrasado no serviço. E o Senhor está dizendo: ei, calma, o teu atraso às vezes é livramento do Senhor para você no meio da vida. E você já está murmurando. O Senhor está dizendo: calma, ainda é o meu cuidado sobre a tua vida, ainda é a minha mão sobre você. E o apóstolo Paulo vai continuar dizendo sobre essas armaduras. E vamos lá, olha o que ele diz no 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Isso aqui mexeu comigo. O apóstolo Paulo está falando de um dia mau, e esse dia mau ele chega para todos nós. O dia mau, ele chega muitas das vezes quando nós menos esperamos. O dia mau, muitas das vezes, você vai estar no auge. Sabe aquele auge de cristão? Que você consegue orar de dia, de tarde, de noite. Você vai na tarde da bênção, você vai no culto à noite, você vai na vigília, você está na manhã com Deus. Você está no auge, você fala: meu Deus, estou forte, estou firme na rocha. E aí é o momento que o adversário está lá olhando e dizendo: é o momento em que eu quero atingir, é o momento que eu quero atingir. E aí começa as investidas do adversário. E muitas das vezes existem as investidas do adversário, algumas vezes existe a permissão de Deus de algumas coisas acontecerem na nossa vida. E aí o Senhor permite que algo aconteça, e assim o dia mau chega para você. E aí quando o dia mau chega, é o momento em que nós precisamos mostrar que nós estamos revestidos dessa armadura. Aleluia. A qual o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Porque o dia mau, ele não avisa quando vai chegar ali na tua vida. Ele não tem hora, ele não tem data, ele não tem momento marcado certo para dizer: o teu dia mau é amanhã. Não, é quando você menos espera. Qual o teu dia mau? A porta se fechou? Pode ser o teu dia mau. A enfermidade chegou, bateu na tua porta? Pode ser o teu dia mau. Alguém da tua família aconteceu algo com ele? Pode ser o teu dia mau.
Mas sabe o que diferencia o crente espiritual daquele que não tem discernimento? É no dia mal como você se comporta diante da presença do Senhor Jesus. Será que no teu dia mal a primeira coisa que você faz é dizer: Senhor, vou jogar tudo pro alto, vou desistir, para mim já deu, acabou? Ou será que no teu dia mal você vai olhar e vai dizer assim: ó, Senhor, eu sei que está sendo difícil para mim, eu sei que está sendo uma das batalhas mais travadas, mas se o Senhor estiver do meu lado e segurando nas minhas mãos, pode se levantar o inferno inteiro, mas com o Senhor eu sou maioria. Com o Senhor eu não retrocedo e não volto para trás. O apóstolo Paulo fala sobre o dia mal. E depois que ele fala sobre esse dia mal, ele vai começar agora a citar algumas ou todas as partes dessa armadura que nós precisamos ter nas nossas vidas. E o apóstolo Paulo fala sobre uma armadura e ele entende do que ele está falando, porque as armaduras que o apóstolo Paulo está citando, as mesmas armaduras que um soldado romano ele usava, ele tinha, ele portava. Então ele sabe do que ele está falando. E ele começa a citar cada parte dessa armadura espiritual. E isso aqui mexeu comigo, sobre essas partes dessas armaduras. Porque muitas das vezes nós olhamos e dizemos: eu tenho a armadura de Deus, eu tenho armaduras espirituais sobre mim. Só que quando o apóstolo Paulo vai escrever, ele fala: portanto, tomai toda a armadura. Tem crente que ele tem uma, ele tem duas, e ele acha que é suficiente. E aí quando ele vai para a guerra com uma ou com duas, o adversário ainda encontra a brecha e ainda consegue acertar ele. Se ele não for com todas, pode ser que no meio do trajeto, no meio do percurso, no meio da batalha, ele pode ser atingido por não estar com a armadura completa. E cá entre nós, tem crente que sabe por que está errando nas armaduras? Porque ele não está buscando a própria armadura, ele está procurando a armadura que é do irmão. Mas como isso? Você já viu aquela pessoa que ele não ora, mas ele todo dia pede oração? Você já viu aquele irmão que ele só vem no culto atrás de uma revelação? Meu Deus, olha aí. Você já viu aquele irmão que não pode ver um profeta falar duas línguas estranhas? Dá uns mantos aqui que ele é o primeiro. Ó, quando acabar o culto, não. Olha por mim, olha. É esse irmão que não entendeu que as armaduras tem para todos. As armaduras não são finitas que pode acabar. Enquanto você pedir, enquanto você buscar, tem armadura para o Senhor Jesus. Então, primeira coisa, o primeiro passo é: eu preciso me revestir de todas as armaduras. Não posso falhar em nenhuma. Sabe por quê? Porque o adversário, ele não precisa de uma porta escancarada, ele não precisa de uma janela aberta. Sabe o que o adversário ele está procurando? Simplesmente uma brecha. E eu aprendo que ele não tem pressa de achar essa brecha. Está com as brechas fechadas? Cuida para continuar fechada. Porque o adversário da minha e da tua alma, eu aprendi isso lá na nossa igreja, que ele estuda a minha e a tua vida. Ele estuda a minha e a tua vida. Ele conhece o meu e o teu ponto fraco. Ele não tem pressa nenhuma. Pode passar um, pode passar dois. Ele fica esperando a brecha ser aberta. E quando essa brecha abre, é o momento em que ele ataca. Ele é tão inteligente, irmãos, que quando o nosso Senhor Jesus estava 40 dias e 40 noites no deserto, ele foi esperto. Ele
não apareceu no primeiro dia. Porque no primeiro dia seria tão fácil, tão simples. Mas ele apareceu logo quando estava findando. Quando ele sabia que a carne já estava fraca para oferecer aquilo que seria atrativo para a carne. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo nos dá um ensinamento tão grande. A nossa carne pode até estar fraca, mas se o Espírito estiver fortalecido no Senhor Jesus, nós estaremos com as armaduras necessárias para poder resistir o adversário das nossas vidas. A palavra do Senhor diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. O Senhor está dizendo assim, ó: eu vos dou poder e autoridade. É na tua mão que o Senhor está depositando a autoridade nessa noite de hoje. O Senhor está dizendo: se reveste nessa noite das armaduras espirituais, e quando o adversário vier contra a tua vida, não vai encontrar brecha, não vai encontrar nada contra a tua vida, porque o Senhor está dizendo: sou eu quem estou te blindando. Eu te blindo na entrada, eu te blindo na saída. Eu sou, aleluia, o teu escudo. Eu sou, aleluia, o socorro bem presente no momento da tua angústia. Sou eu quem quebra o arco, sou eu quem corta a lança, sou eu quem queima os carros do fogo, sou eu quem digo: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Porque a palavra de Deus diz que se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Podemos estar na torre da vigia, mas chega uma hora que nós podemos vacilar um pouquinho. Então é por isso que o Senhor também é Ele quem vai na nossa frente, é Ele quem está conosco, é Ele quem nos sustenta. Deixa eu falar rapidinho dessas armaduras. Primeira armadura que o apóstolo Paulo fala, que é o cinto que vai cingir. Segundo a armadura, couraça. Essa couraça servia para proteger tanto a frente quanto as costas. Quando eu olhei para isso, isso mexeu comigo. A couraça serve para defender tanto a frente quanto as costas. Falei: Senhor, que mistério é esse? É porque o Senhor está dizendo: muitas das vezes o que vem pela frente você consegue ver, mas o que vem pelas costas, muitas das vezes você não consegue ver. O Senhor está dizendo: mas não tem problema, na tua frente você está guardado, mas as tuas costas, a tua retaguarda também vai estar guardada pelo Espírito Santo de Deus. O Senhor está dizendo assim: eu estou te guardando tanto que existem lugares que o teu nome está rodando, que você não está presente, mas o Senhor está dizendo: eu estou presente e estou te justificando na terra. Ele fala sobre o calçado, os pés, da preparação do Evangelho, que é a palavra do nosso Senhor Jesus. Como vai dizer a palavra: lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos. O Senhor está dizendo assim: está firmado na palavra, aonde tu pisar a planta dos teus pés, as trevas vão ter que fugir, vão ter que sair correndo. O Senhor está dizendo assim: aonde você pisar a planta dos teus pés, o Senhor está dizendo assim: o adversário pode pegar as malas, dar um grito de derrota e correr, porque o Senhor está dizendo: aonde você pisa, quem pisa primeiro é o Deus Todo-Poderoso. Ele está dizendo: o lugar é abençoado por causa de você. Ele fala sobre o capacete da salvação, para poder proteger a cabeça, os ouvidos, para não ser presa fácil para qualquer palavra. Ele fala sobre o escudo, para poder apagar todos os dardos inflamados do diabo contra nossas vidas. Sabe, palavras que vêm como uma flecha aos nossos corações, e muitas das vezes nós deixamos entrar como uma flecha, e aquilo vai nos causando dor, vai nos causando angústia. O Senhor está dizendo: não, nessa noite de hoje estou te dando um escudo para te blindar de toda a palavra ao contrário sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família. O Senhor está dizendo assim: está caindo por terra toda a palavra de maldição contra a tua casa e contra a tua vida nessa noite.
é de ataque. Porque o Senhor está dizendo, no teu dia mal, você vai precisar ter estrutura para defender. Você vai precisar ter estrutura para resistir. Mas o Senhor também está dizendo para mim e para você, na tua mão também tem uma espada. E espada essa que o Senhor te deu e te chamou como valente, como um soldado. Eu não falo espada no sentido, aleluia, de cortar, espada não física, não. A espada que o Senhor está dizendo é a palavra que Ele já te deu. O Senhor está dizendo assim, ó, com a minha palavra você pode, aleluia, guerrear, você pode lutar, você pode vencer as tuas guerras, você pode vencer as tuas batalhas, é pela palavra de Deus. Está triste? Tem resposta de Deus dentro da palavra. Está alegre? Tem resposta de Deus dentro da palavra. Está no momento de enfermidade? Tem resposta de Deus dentro da palavra. Tudo que você precisa, o Senhor está dizendo assim, ó, tem dentro da minha palavra. E nessa noite de hoje, o Senhor me trouxe aqui como profeta, simplesmente para te dizer, até hoje, você chegou aqui, pode ser que com as suas armaduras já um pouco gasta, das batalhas que você já enfrentou, das lutas que você já travou, dos processos que você já passou. Só que o Senhor está dizendo, nessa noite de hoje, eu enviei meu anjo para trocar as armaduras de crente. E o Senhor está dizendo, recebe armaduras novas da parte do Senhor Jesus. Armaduras essas que vão te fazer permanecer e prevalecer diante das lutas e das guerras. O Senhor está dizendo assim, você vai estar de pé, você vai estar fortalecido, você vai estar como um soldado em posição. O adversário vai estar tentando de todos os lados, mas o Senhor está dizendo assim, você está blindado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Nada vai te tocar, nada vai te parar, enquanto você estiver blindado com as armaduras celestiais. Agora o Senhor está te dando nessa noite, quem recebe?